A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá, que prazer, mais um momento de estudos. E esse momento agora nós entramos no capítulo chamado Os Réprobos. E o Camilo começa assim: em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada, que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava, glorificando-me à fronte. Então, Camilo, ele sempre se achou muito inteligente, um ser superior, né? E nós vamos ver que ao longo desse livro, mesmo desencarnado, mesmo ter passado por tanto sofrimento no Vale dos Suicidas, vejam que esse grupo que foi resgatado, né, ele tem alguma coisa em comum. Mesmo passando por essa dor, eles não se modificam. Todo mundo tem lá o nariz em pé, o egoísmo, a vaidade, que com o tempo, com a reflexão, é que eles vão mudando. E aí ele fala: enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo, a fim de me chicotearem a alma de descrente e revel com merecida justiça. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Meu espírito, rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades que traduzem o eu racional, paralisaram-se como se indescritível cataclismo houvesse desbaratado o mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que sobre meu ser acabara de cair. Fora como se aquele estampido maldito que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que, descerrando os véus da memória, como neste instante, revivo o passado execrável, tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem a vida. Então, ele está falando uma coisa muito interessante, que agora que ele está escrevendo, ele revive o passado. E tem aquela famosa frase, né? Pensou, vive, né? Na hora que a gente pensa no passado, a gente traz aquela vivência, traz aquela memória. Então, ele está sentindo tudo, olha, que ele está escrevendo bem depois do acontecido, mas está trazendo aquela memória para ele. Então, por isso que é importante a gente fazer terapias, por isso que é importante a gente identificar coisas do nosso passado que a gente não conseguiu ainda compreender, que a gente busque essa compreensão, porque senão vai criando raízes, vai se fortalecendo e muitas vezes virando um monstro na nossa vida, alguns acontecimentos, né? E ele continua assim: a linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis
para definir as impressões absolutamente inconcebíveis que passam a contaminar o eu de um suicida logo às primeiras horas que se seguem ao desastre, as quais sobem e se avolumam, envolvem-se em complexos e se radicam e cristalizam num crescendo que traduz estado vibratório e mental que o homem não pode compreender, porque está fora da sua possibilidade de criatura, que, mercê de Deus, se conservou aquém dessa normalidade. Para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito, cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências na mesma dor. Então, ele fala que uma pessoa nem conseguiria escrever isso aqui, que na linguagem humana não precisou inventar esses vocábulos, né, compreensíveis para definir isso que eles estão sentindo, que eles sentiram logo após o suicídio. Então, a gente tem que entender essa dor dele, a gente tem que ler sentindo essa dor dele, que esta é a proposta, para que se algum dia alguém que está nos ouvindo, que está estudando, sinta a vontade de cometer suicídio, se lembre disso aqui, né? Que ele fala que é uma coisa assim insuportável. Então, o que a gente já sabe, por que a gente vai se encaminhar para aquilo, não é mesmo? Nessas primeiras horas, que por si mesmas constituíram a configuração do abismo em que se precipitou, se não representassem apenas o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violou, o suicida, semi-inconsciente, adormentado, desacordado, sem que, para maior suplício, se lhe obscureça de toda a percepção dos sentidos, sente-se dolorosamente contundido, nulo, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos, violentamente atingidos pelo malvado acontecimento. Paradoxos turbilhonam em volta dele, afligindo-lhe a tenuidade das percepções com martirizantes girândolas de sensações confusas. Perde-se no vácuo, ignora-se. Não obstante, aterra-se, acovarda-se, sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu. Deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhe eram permitidas praticar. Desnorteia-se, entrevendo que avançou demasiadamente para além da demarcação traçada pela razão. É o traumatismo psíquico, o choque nefasto que o dilacerou com suas tenazes inevitáveis e o qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de urzes e lágrimas, decênios de rijos testemunhos, até que se reconduza às vias naturais do progresso, interrompidas pelo ato arbitrário e contraproducente. Então, esse traumatismo psíquico causado por ele mesmo. A gente tem que estar sempre lembrando, toda vez quando a gente se envolver nesse sofrimento, que a gente sentir o peso desse sofrimento, que a gente se lembre, foi uma escolha dele. E a gente se afirme, eu não quero escolher isso para mim. E ele diz, pouco a pouco, senti ressuscitando das sombras confusas em que mergulhei meu pobre espírito. Após a queda do corpo físico, o atributo máximo
que a paternidade divina impôs sobre aqueles que, no decorrer dos milênios, deverão refletir sua imagem e semelhança, a consciência, a memória, o divino dom de pensar. Então, todas as palavras que nós já falamos em nossas vidas, todos os nossos atos, todas as nossas intenções mais íntimas, elas estão arquivadas. E em algum momento elas vão passar pela nossa mente. E que nós temos que encarar, né? Como ele está falando aqui, nessa memória, nessa consciência. Então, não é melhor a gente já ir fazendo esse trabalho agora, que nós estamos a caminho, né? Como Jesus fala, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. E muitas vezes o inimigo nosso são as nossas próprias ideias. Então, que a gente já vá fazendo as ações para que as nossas memórias sejam um álbum de fotografias que não vá trazer dores profundas para nós. E aí ele diz assim, quando ele vem falando dessa consciência da memória: senti-me enregelar de frio, tiritava, impressão incômoda de que vestes de gelo se me apegavam ao corpo, provocou-me inavaliável mal-estar. Faltava-me, ao demais, o ar para o livre mecanismo dos pulmões, o que me levou a crer que, uma vez que eu me desejara furtar a vida, era a morte que se aproximava com seu cortejo de sintomas dilacerantes. Então, isso aqui tudo na mente dele. Então, olha, você não desejou a morte? O que é a morte? Então, veja que toda essa situação que ele está passando, ele poderia não ter passado. E ele continua: odores fétidos e nauseabundos, todavia, revoltavam-me brutalmente o olfato. Imagina, ele sentia aquele cheiro de putrefação, aquele cheiro daqueles corpos o tempo inteiro exalando, né? Porque o corpo não estava ali, mas o registro estava. E é muito interessante que só em olhar ele já era estimulado a sentir o odor daquilo ali. E aí ele fala: dor aguda, violenta, enlouquecedora, arremeteu-se instantaneamente sobre meu corpo por inteiro, localizando-me particularmente no cérebro e iniciando-se no aparelho auditivo. É interessante porque foi com um tiro que justamente pega o ouvido dele que ele comete o suicídio. Presa de convulsões indescritíveis de dor física, levei a mão ao ouvido direito. O sangue corria do orifício causado pelo projétil da arma de fogo de que me servira para o suicídio e manchou-me as mãos, as vestes, o corpo. Eu nada enxergava, porém. Convém recordar que meu suicídio derivou-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças, injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver para que me fosse dado obter, pelo trabalho, a subsistência honrada e ativa. Então, é muito interessante aqui, porque, como ele diz, ele sabia que ia ficar cego. Por conta disso, ele deu um tiro no ouvido. E o orgulho e a vaidade dele é que foram assim os grandes alimentadores dessa precipitação dele, porque ele ia ficar pouco tempo, ele ia desencarnar em breve, ele não ia ficar tanto tempo nessa condição, né? Mas ele achou que como é que ficaria essa honra dele. Então ele apenas não concordou em ficar
cego. Ele achou que aquilo era um absurdo para ele. E é interessante nós pensarmos nas doenças do corpo. Porque se nós estamos com o corpo e tem problemas no corpo, todas as doenças, ou elas são causadas pelo nosso pensamento, que o Emmanuel já falou, que muitas doenças não são causadas por vírus e bactérias, e sim pelos pensamentos, que é a maioria. Ou seja, somos nós que produzimos. Muitas doenças nem estão no nosso planejamento reencarnatório, mas o pensamento de raiva, de vingança, de mágoa, óbvio que as células não suportam esses disparos energéticos e elas se rompem. Então, elas não aguentam. Então, as doenças do nosso corpo ou são a causa dos nossos pensamentos, ou são pelo nosso uso, nosso livre-arbítrio, o uso em excesso de alimentos, de bebidas, que dá uma sobrecarga no organismo, ou são provas, ou são expiatórias. Mas todas elas estão ligadas ao espírito. Não existe vítima inocente. Se o corpo adoece, a causa está em nós. Ou desta vida, usando o mau livre-arbítrio, pelos pensamentos e pelas escolhas, se morre muito mais pelo excesso de alimento do que pela falta dele. Pessoas que sobrecarregam o fígado, o intestino, o estômago, o fígado, e vêm as doenças porque as células não suportam. Que, como o André Luiz, vai ser considerado um suicida indireto, porque ele, como médico, sabendo dos excessos, dos abusos em cima do órgão físico, ele ali comete os desatinos dele, né? Então, aqui ele continua falando. Sentia-me, pois, ainda cego, e para cúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me ferido, tão somente ferido e não morto, porque a vida continuava em mim como antes do suicídio. Ora, ele agora está com esse tiro que ele levou, que ele deu, sentindo a dor, sentindo o barulho, sentindo o sangue jorrar, porque foi um trauma que ele gerou para ele. Ele continua cego, porque o fato dele cometer suicídio não impediu ele absolutamente nada, porque só a vida e vida em abundância. E essa cegueira dele vai trazer para ele essa reflexão. Então, gente, a gente pensar, né, quando a gente vê assim, pessoas que ficaram doentes, com aquelas doenças graves, que perderam tudo, as questões materiais, o que aconteceu no Sul recentemente, e a gente se perguntar, e se fosse comigo? Se eu tivesse perdido tudo na enchente, como é que eu estaria? Eu saberia compreender? Eu saberia compreender que as coisas materiais não nos pertencem? Mas eu saberia ter essa compreensão? Se eu adquirisse uma doença muito grave, eu saberia compreender que faz parte de uma lei? Então, essas reflexões nós temos que ir fazendo com o objetivo de amadurecimento, para a gente adquirir a maturidade espiritual. E aí ele continua falando. Passei a reunir ideias, malgrado meu. Revi minha vida em retrospecto, até a infância, e sem mesmo omitir o drama do último ato. Programação extra sob minha inteira responsabilidade. Então, se a gente agora passasse um filme até a nossa infância, qual o teor desse filme? Como seria esse filme? É porque a gente reclama muito das vezes que nós apanhamos, porque quem apanha lembra, mas quem bate? Em quantas pessoas nós batemos?
quanto mal nós já causamos, quantos conflitos nós geramos, mas que isso não seja desesperador, que seja apenas nós fazermos uma análise e falar, olha, isso eu não quero mais para mim, isso eu não quero. E de hoje em diante a gente se programa de uma maneira diferente, que a gente queira desencarnar muito bem. A gente tem uma frase do Chico, a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a partir de agora a gente pode criar um novo fim, porque o hoje nos pertence. Amanhã, depois da manhã, a próxima semana, ela é inteiramente nossa e só nós temos a capacidade de construí-la, mais ninguém. Então, que a gente não dê esse poder de construção da nossa vida na mão de alguém, para que esse alguém nos tire do sério. Que a gente não dê esse poder às questões materiais, para que a materialidade não nos afronte, como no caso do Camilo. Que a gente esteja sempre na visão espiritual, na visão de futuro espiritual, na visão de progresso espiritual. E aí ele diz, sentindo-me vivo, averiguei, consequentemente, que o ferimento que em mim mesmo fizera, tentando matar-me, fora insuficiente, aumentando assim os já tão grandes sofrimentos que desde longo tempo que me vinham perseguindo a existência. Supus-me preso a um leito de hospital em minha própria casa, mas a impossibilidade de reconhecer o local, pois nada via, os incômodos que me afligiam, a solidão que me rodeava, entraram a me angustiar profundamente, enquanto lúgubres pressentimentos me avisavam de que acontecimentos irremediáveis se haviam confirmado. Bradei por meus familiares, por amigos que eu conhecia, afeiçoados bastante para me acompanharem em momentos críticos. Os mais surpreendentes silêncio continuou, enervando-me. Indaguei mal-humorado por enfermeiros, por médicos que possivelmente me atenderiam, dado que me não encontrasse em minha residência, e sim retido em algum hospital. Bradei por serviçais, criados, fosse quem fosse, que me obsequiar pudessem, abrindo as janelas do aposento, onde me supunha recolhido, a fim de que correntes de ar purificado me reconfortassem os pulmões, que me favorecessem coberturas quentes, acendessem a lareira para amenizar a gelidez que me entorpecia os membros, providenciando bálsamo às dores que me supliciavam o organismo e alimento e água, porque eu tinha fome e tinha sede. Então aqui ele volta a ter todas essas sensações e exigir imediatamente que essas sensações fossem atingidas. E muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.